Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 29º domingo do tempo comum do ano B. O texto deste domingo se encontra lá em Marcos 10, de 35 até o versículo 45, que nos fala assim. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podereis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Gente, esse texto é muito legal, né? Porque ele mostra a hipocrisia religiosa, a hipocrisia do discipulado. Digo isso porque hipócrita é aquele que é ator. Muitos seguem, mas não vivem isso no final das contas. É isso que nós podemos ver com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Seguiam Jesus, se subentende-se que eles já tenham entendido a dinâmica de Cristo, mas eles fazem uma pergunta extremamente estúpida. E começam com a primeira: Mestre, a gente quer que você faça o que a gente pedir. Tem gente que reza assim, né? Senhor, eu vim aqui na minha oração pedir isso, isso e isso, o Senhor tem que fazer. Porque eu tenho fé, porque eu te pedi, porque eu não sei o quê. Cuidado com essa barganha, hein? Tem gente que é assim, ó. Faz um jejum de 7 dias, de 40 dias, de 1 ano, para que Deus faça o que você quer. Pare de ser iludido. Porque a vida não é assim. A oração não é essa troca, não. De que eu faço minha parte, Deus tem que fazer a dele, ponto final. Oração é diálogo. Oração é contato com amor. E acima de tudo é compreensão de que na oração eu posso sim fazer minhas preces, não tem nenhum problema. Mas eu tenho confiança de que Deus vai atender diante daquilo que Ele acha que é melhor. Isso é oração de verdade. Mas repito, tem pessoas que são assim. Dizem que vão para a missa todo domingo porque quer que o marido mude. Minha irmã, meu irmão, cuidado de ficar fazendo essa barganha com Deus. Só vou à missa se o senhor fizer isso. Porque daqui a pouco Deus não te atende, ou demora a te atender, ou enfim. Aí você agora para de ir para a missa porque Deus não te atendeu. Então você nunca foi por amor, você foi por interesse. Deus não quer ninguém seguindo Ele por interesse. Deus quer liberdade. Que dentro da nossa liberdade a gente o ame. Que dentro da nossa liberdade eu queira o seguir. Ok? Essa é a dinâmica. E aí, Jesus viu que eles estavam ali. Jesus pergunta: O que é que vocês querem que eu vos faça? Interessante que Jesus pergunta isso a muitas pessoas. Pergunta isso a doentes, a pessoas que o acompanham, né? Da grande massa, da multidão. E geralmente as pessoas faziam pedidos coerentes. Senhor, que eu veja, né? Senhor, que eu volte a andar. Senhor, isso. Os discípulos, a grande nata do povo, que era para ter uma visão profunda, chegam e dizem: Ora, a gente fica à direita e à tua esquerda. Ou seja, a gente quer ser aqui o primeiro-ministro, segundo-ministro, a gente quer ser aqui teu vice, né? Se o Senhor é o chefe, eu quero ser o vice-chefe, o subchefe, o primeiro secretário, o segundo secretário. Eu quero ter uma posição de destaque. Engraçada essa cena. Mas não torna-se engraçado quando a gente sabe que tem gente que é assim. Já escutei isso de padres, amigos meus, que dizem: Olha, fulana disse que estava vindo, que ela queria ser coordenadora. E ela chegou para mim e disse: Padre, é o seguinte, tá precisando de alguém para liderar? Você não me quer colocar, não? Porque eu sempre fui no padre anterior, porque eu tenho um jeito, porque no meu trabalho o povo me coloca, porque o senhor me coloca também. É cada coisa que a gente vai escutando que só Deus na causa, literalmente. Mas aí Jesus vai dar uma resposta, né?
vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E ele vai dizer, por acaso vocês vão beber do mesmo cálice? Vão ser batizados da mesma forma que eu? Jesus já se refere à morte de cruz. Né? O batismo de sangue, o cálice é o sofrimento de Cristo. Eles falam que podem. Jesus realmente diz, de fato vocês vão passar por isso. Por quê? Jesus está dizendo, vocês vão sofrer por minha causa. Né? A morte dos apóstolos sempre foram mortes muito duras. Não ia ser diferente para Tiago e João. Mas Jesus diz uma coisa muito importante no versículo 40. Eu preciso fazer uma correção de visões equivocadas aqui. Jesus fala, não depende de mim conceder o lugar à direita e à esquerda. É para aqueles a quem for reservado. Presta atenção que tem correntes teológicas dentro do protestantismo que pensam de uma forma diferente da Igreja Católica. É bom que você tenha essa visão. Muita gente quer pegar isso aqui para dizer que a gente acredita em destino, ou seja, todo mundo já nasce predestinado ao inferno, ao céu, a estar à direita e à esquerda de Cristo. Se for assim, ora, se eu sou predestinado, então eu não vou fazer mais nada na minha vida, né? Porque se eu já nasci para ir para o inferno, mesmo que eu busque a santidade, eu vou para o inferno. Se eu acredito na predestinação desta forma, se eu já estou indo para ir para o céu, eu posso pecar à vontade, que eu vou para o céu de todo jeito. Muita gente vai nessa visão da predestinação. A Igreja Católica acredita sim na predestinação, mas não desta forma. A Igreja entende o seguinte, que quando Deus, por exemplo, predestinou Maria a ser a mãe do Salvador, não é que ela não podia dar não, ela podia dizer não. Mas é que Deus deu as graças necessárias para que Maria cumpra aquela missão. É mais ou menos isso. Então quando eu falo, fulano é predestinado a ser padre, não é que você não pode fugir da vocação, você pode sim. Parem de achar que Deus é um Deus sanguinário, que se você não for, você vai ter noites de tormenta. O caminho não é esse, gente, por favor. Do contrário, Deus não teria colocado pra gente o livre-arbítrio. Mas quando eu falo, fulano é vocacionado a ser padre, portanto predestinado a ser padre, é que Deus te dá todas as ferramentas necessárias para que você cumpra essa vocação. Então Deus vai te dar um amor diferente pela liturgia. Deus vai te dar um amor diferente pelo sacramento da ordem. Sabe? É nesse caminho. A mesma coisa acontece. Quem é predestinado a ser professor, por exemplo. Você começa a ter uma habilidade natural em relação à didática, por exemplo, por aí vai. Então, entenda a predestinação como Deus dando as ferramentas necessárias, mas que você vai ter que fazer a sua parte e você também pode dar um não. Nós somos predestinados ao céu. Deus nos predestina, Deus nos dá as ferramentas necessárias para alcançar a glória celeste, mas você pode dar um não a isso. Você pode dizer, não quero. Entendeu? Mas como entender diante desse contexto a frase de Jesus dizendo, é para aqueles a quem for reservado? A questão não é de que Jesus não é um justo juiz. Ele é justo juiz, sim. Ele vai nos julgar. Mas é porque os discípulos estavam achando que ali, somente pela barganha, né? Pela a pichincha, né? Por esse contato próximo, podia ter direitos além dos outros. E Jesus quer corrigir, parem de achar que o caminho é esse. Parem de achar. Né? Não sou eu que vou conceder. Mas, em outras palavras, vocês têm que fazer por onde. E não é apenas me pedindo, mas é buscando com a vida de vocês. É mais ou menos essa correção que Cristo quer fazer. E aí os outros vão se indignar com Tiago e João. Muita gente quando vê isso diz, é coisa boa. Os outros ficaram com raiva, porque Tiago e João estavam querendo fazer uma coisa errada. Que bom, né? Mentira. Eles ficaram com raiva porque todos os outros também queriam o primeiro e o segundo lugar. Então era um meio que uma inveja. E aí, do versículo 42, começa uma outra parte do Evangelho. Porque Jesus fala, vocês sabem que os chefes das nações oprimem e os grandes vão pelo caminho da tirania. Ou seja, os chefes são ruins. Eles vão implantar o império completamente oposto àquilo que eu quero trazer para vocês. Aí Jesus fala, mas entre vocês não podem ser assim não. Façam a diferença. Querem ser grande? Querem o primeiro e o segundo lugar? Sirvam. Querem o céu? Sirvam. Querem a glória celeste? Sirvam. Quem quer ser o primeiro? Seja o último. Quem quer o primeiro lugar? Seja o último.
E aí Jesus vai justificar com a sua própria vida. E aí está a ligação com a primeira leitura, que foi ao ar ontem. E aí está a ligação com a segunda leitura, que vai ao ar nesta quarta-feira o vídeo, que é onde Jesus fala, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E que tipo de serviço foi esse? Uma vida doada, para resgatar muitos. É isso que Jesus fez. E é isso que nós somos convidados a fazer. Como reflexão final, eu convido você a pensar um pouco, né? Será que a gente está procurando os primeiros lugares do modo certo? Que não está errado desejar ir para o céu não, viu? É para desejar sim. E quer queira, quer não, o céu é um primeiro lugar. É um lugar de destaque, é um lugar de honra. Todo mundo tem que querer. Mas para chegar lá, eu tenho que querer ser o último. Eu tenho que buscar servir. Esse é o nosso chamado. A nossa vida, ela só ganha um verdadeiro sentido quando eu entendo que eu não vivo para mim, mas eu vivo para o outro. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.